Estreia do Renato Gaúcho e o Fluminense venceu. E venceu como era de se esperar. E eu já vou contextualizar aqui como era de se esperar, pelo menos na minha opinião. Antes da gente falar desse jogo, da estreia do Renato, da vitória do Fluminense, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, me ajuda aí a crescer o canal. Nesse momento, a gente tem 1.391 inscritos, vou deixar a contagem aqui em cima, e que você seja 1.392, 93, 94, 1.400, 1.500, 2.000, 10.000, e a gente vai chegar, se Deus quiser, aonde a gente quer chegar. E vamos falar da vitória, vamos sem enrolar, falar desse Fluminense e Bragantino, e por que eu acho que o Fluminense ganhou como era de se esperar. Primeira coisa é que era nítido que o elenco do Fluminense já não aguentava mais o Mano Menezes, assim como a torcida também não aguentava, e o elenco tinha que dar uma resposta hoje, tá? E essa resposta veio no primeiro tempo, né? Principalmente no primeiro tempo o Fluminense teve, eu vi um comentário bem interessante no outro canal aí que foi um primeiro tempo de Fernando Diniz e um segundo tempo de Mano Menezes. Por quê? Porque no primeiro tempo o Fluminense teve intensidade, o Fluminense teve controle do jogo, o Fluminense conseguiu criar jogadas, conseguiu ser muito superior ao Bragantino. E no segundo tempo, não jogou bem, mas venceu. Que é algo que o Fluminense fazia ali com o Mano Menezes, não jogava bem, mas vencia. O elenco que tinha que dar essa resposta, de mostrar que assim, a insatisfação com o Mano Menezes era a origem, ou pelo menos um dos motivos ali do mau desempenho em campo, a gente tinha que ter uma resposta sobre isso hoje, e isso, pelo menos no primeiro tempo, o elenco deu essa resposta. E outra coisa é que o Fluminense tem um time muito melhor do que o do Bragantino. No ano passado o Bragantino também lutou para não cair, mas o Bragantino lutou para não cair de acordo com o que o Bragantino era. E o Fluminense lutou para não cair de acordo com o que o Fluminense no ano passado se tornou, e são situações totalmente diferentes. O elenco do Fluminense, pelo menos na minha opinião, não é um elenco brilhante, mas a gente também não pode entrar num jogo contra o Bragantino sem ter a obrigação de vencer, e o Fluminense tinha a obrigação de vencer. O que a gente não podia esperar é que o Fluminense entrasse hoje totalmente diferente, taticamente, ali do que jogava com o Mano Menezes, ou que o Renato Gaúcho, em 2 treinos, fizesse uma revolução no time, a gente visse algo totalmente novo, totalmente diferente, totalmente assim, mais autoral em relação ao que o Renato pode fazer do que a gente vinha acompanhando com o Mano Menezes. Isso seria impossível de fazer hoje. Tanto é que o próprio Renato Gaúcho falou na coletiva que em 2 treinos não tinha como ele fazer nada tão diferente, ele preferiu escalar quem já vinha jogando mesmo, até porque se ele fizesse qualquer tipo de modificação muito drástica, ele causaria mais problemas do que traria benefícios para o time, e isso é uma maneira muito inteligente de se pensar e, na verdade, acaba sendo óbvio. Ele acabou de chegar, ele não pode também fazer muitas mudanças, desconstruir muita coisa. Ele vai ter que fazer uma transição de trabalho, né? Desse trabalho ruim que o Mano Menezes vinha fazendo, e não canso de dizer isso aqui, porque desde junho do ano passado eu já falava que ele tinha que sair. Um trabalho ruim do Mano Menezes e um trabalho que tem uma perspectiva de ser um trabalho bom do Renato Gaúcho. Eu, sinceramente, eu não sou muito a favor de se empolgar num primeiro jogo de troca de treinador, tá? Troca de treinador, dependendo da situação, dependendo de como estava o trabalho antes, acaba enganando muito o torcedor. A gente tem que lembrar que quando o Fernando Diniz saiu e o Mano Menezes entrou, o Fluminense teve um bom começo ali de Mano Menezes, muita gente fazendo comparações absurdas ali entre o Mano e o Fernando Diniz, falando que o Mano Menezes era muito melhor que o Diniz, ou tratando como se o trabalho do Diniz fosse um lixo e do Mano Menezes já fosse uma revolução, uma coisa muito boa, e a gente viu que não é bem assim. O trabalho ele vai se desenvolvendo, as coisas vão acontecendo, os desgastes vão acontecendo também, como aconteceu com o Mano Menezes, e no fim as coisas se equilibram, e aí você vê qual trabalho é bom e tem possibilidade de ter uma longevidade, ou qual trabalho é bom apenas pontualmente, como era o trabalho do Mano Menezes, que deveria ter se encerrado no fim de 2024, e a diretoria não conseguiu entender isso. Mas o Fluminense venceu. Nesse momento, enquanto eu estou gravando o vídeo, o Fluminense é 9º colocado, e parece que o ano começou agora com o Renato Gaúcho no comando. Graças a Deus a gente conseguiu fazer essa virada de chave, ainda que tardia, ela aconteceu.
um jogo, uma vitória. É difícil a gente fazer uma projeção do trabalho do Renato Gaúcho. A gente tem uma expectativa muito boa e hoje, pelo menos na minha opinião, ele mostrou um pouco do que ele pode mostrar à frente do Fluminense. A gente viu um Fluminense mais ofensivo, mais protagonista, ainda que errando muito no segundo tempo, né? E o Bragantino ele teve praticamente o controle do jogo no segundo tempo, mas o Fluminense acaba errando por estar competindo. A gente sabe que se fosse o Mano Menezes, por exemplo, nesse segundo tempo, recuaria o time e tentaria cozinhar o jogo ali até o final para o Fluminense sair com o resultado, ainda que isso desagradasse o torcedor. O Fluminense, a gente quer ver um Fluminense competitivo e eu, sinceramente, eu sou muito mais a favor de, eventualmente, sair com um empate, né, num jogo como esse, do que fazer 1-0 no Bragantino. E assim, com todo respeito ao Bragantino, a gente está falando do Fluminense aqui. Fazer 1-0 no Bragantino e segurar o jogo para fazer placar ali pro final, para garantir ali os 3 pontos, ou garantir 1 ponto, como o Mano Menezes fez no Fluminense várias vezes. Não é isso que o torcedor quer ver, não é isso que o torcedor espera, e eu tenho certeza que não é isso que a gente vai ver com o Renato Gaúcho daqui para frente. No jogo a gente tem algumas coisas aí a se destacar, e acho que a principal delas, e a que mais incomodou muita gente ali, quem viu de casa principalmente, são as vaias da torcida em relação ao Martinelli. O Martinelli é um cara que eu já defendi várias vezes aqui no canal. Eu acho um dos principais jogadores do Fluminense. Eu acho que tem suas limitações técnicas, assim como a maioria dos jogadores de todos os elencos tem. A gente não tem... É difícil a gente ter um jogador que é unanimidade ou que vai fazer partidas regulares sempre. Por exemplo, hoje o próprio John Arias não fez uma partida muito boa, ainda que na coletiva ali o Renato Gaúcho tenha dito que ele teve febre na noite anterior, que ele não estava muito bem. Mas assim... ele não fez uma partida tecnicamente muito boa, né? Fazendo claro a ressalva disso que o Renato Gaúcho deixou claro. Agora, o Martinelli, mesmo tendo aí seus altos e baixos, é um cara que sempre representou a camisa do Fluminense, é um cara que sempre se entregou em campo, como fez hoje. E aí, sendo vaiado quase o jogo todo, e é um cara que não responde mal à torcida, é um cara que não se revolta, não pede para sair, não faz nada desse tipo, continua trabalhando, acabou saindo, fazendo o gol ali da vitória do Fluminense, saiu ali recompensado pelo esforço, e eu acho que a torcida muitas vezes é muito injusta com ele. E não só com ele, eu acho que o elenco do Fluminense tem peças marcadas ali que, assim, independente do trabalho que fizer, independente do esforço que fizer, quando for mal ou quando as coisas não derem certo, eles vão ser sempre os alvos. O Martinelli é um desses caras, o Freitas está se tornando um desses caras e hoje não fez uma partida assim, horrível como estava fazendo. O Freitas jogou relativamente bem. Talvez assim, o desempenho hoje entre o Freitas e o Thiago Silva tenha sido parecido. Um outro cara é o René, que eu também critiquei a contratação aqui, como muita gente criticou. Hoje ele não fez um jogo ruim, ele fez um jogo até bom. Eu achei que defensivamente ele foi muito bem, cometeu um ou outro erro, como todo mundo vai cometer, e a galera pega no pé dele como se ele tivesse feito um jogo horrível e tenta, às vezes, acreditar um mau desempenho, ainda que num recorte do jogo. Que o Fluminense, tecnicamente, no contexto do jogo, fez um jogo pau a pau ali com o Bragantino. Se a gente não puder dizer que o Fluminense foi melhor, porque o Fluminense fez um primeiro tempo melhor do que esse segundo tempo do Bragantino, fez o gol no primeiro tempo, no segundo tempo conseguiu se recuperar, teve boas entradas ali, como por exemplo a do Keno, que entrou muito bem no jogo. Então o Fluminense foi melhor do que o Bragantino. Agora, quando se pega esse recorte, tenta colocar a culpa em alguém por conta do mau desempenho, seja naquele recorte ou no resultado final do jogo, ou quando alguma coisa não dá certo, é complicado porque os alvos vão ser sempre os mesmos. A gente está vendo isso no Fluminense há muito tempo. Jogadores como o Martinelli, algumas vezes o Lima, era assim com o Diogo Barbosa. Não importa se o Diogo Barbosa jogasse bem ou jogasse mal, se desse alguma coisa errado, ele ia sair vaiado. E aí, claro, eu entendo aqui, eu não estou falando aqui que o Diogo Barbosa era o melhor lateral do mundo, o melhor lateral do Fluminense, não é nada do tipo. O que eu estou falando é que os alvos vão sempre ser os mesmos e aqueles que nunca serão alvos, a gente nunca vai ver, por exemplo, e aí não estou falando que tem que ser assim, tá? Estou falando que a gente não vai ver esse tipo de coisa. Você não vai ver um Thiago Silva sendo vaiado, por exemplo, ou você não vai ver um Germancano sendo vaiado. Isso vai ser muito complicado. Eu acho que coletivamente, às vezes, quando as coisas não dão certo, é culpa de todo mundo. Na maioria das vezes é culpa de todo mundo.
Então hoje, por exemplo, o momento ruim do Fluminense ele não era um momento ruim do Martinelli, ele não era um momento ruim do René, ele era um momento ruim do Fluminense, principalmente depois que tomou o primeiro gol ali, as coisas ficaram um pouco complicadas, depois se recuperou, mas assim, incomoda um pouco essa questão do Fluminense, da torcida do Fluminense sempre escolher os mesmos alvos ali, e principalmente quando é o Martinelli, eu acho que a torcida tem que ser um pouco mais paciente e às vezes um pouco mais justa com ele, porque assim, do elenco, ele é um dos que mais representam o Fluminense, é um dos que mais se entregam. Mas dito isso, o Fluminense sai com a vitória, a gente está começando um trabalho novo aí com o Renato Gaúcho, e a gente tem esperança que esse trabalho seja bom, né? O Renato Gaúcho é um ídolo do Fluminense, é um cara que fez história aqui como jogador, já fez história como técnico, está começando um trabalho, então eu acho que não é nem positivo nem negativo, eu acho que a gente não tem que se empolgar muito, nem achar que o jogo de hoje, por exemplo, foi um jogo horrível e que a gente já tem que ficar com o pé atrás com o trabalho do Renato Gaúcho. Eu acho que a gente tem que dar tempo ao tempo, mas para mim, fico muito feliz de não ver o Mano Menezes à beira do gramado, não ver o Fluminense jogando reativo como vinha jogando, ou defensivo como vinha jogando, ou jogando como time pequeno, que acho que é a definição mais justa e mais clara do trabalho do Mano Menezes enquanto ele passou aqui. Fico feliz de não ver isso acontecendo. No mais é isso, o Fluminense saiu com a vitória, essa semana já tem Sul-Americana de novo, domingo já tem Brasileirão de novo, o Renato Gaúcho vai ter pouquíssimo tempo para trabalhar, então a gente tem que ter paciência para ver as coisas acontecerem, paciência para ver o time entender esse novo trabalho, absorver ali as ideias do Renato Gaúcho e começar a dar os resultados que a gente espera. O tempo é curto para essa preparação, então o Renato Gaúcho vai ter que tomar muitas decisões ali baseadas em desempenho de jogo e não de treino, né? Uma vez que ele não vai ter muito tempo para poder fazer isso, muito tempo para avaliar isso. Então, assim, vamos ter paciência, até o fim do mês muita coisa vai acontecer, a gente vai ter muitos jogos aí pela frente e vamos esperar que o Renato Gaúcho faça o melhor trabalho possível e que o Fluminense consiga aí se recuperar e ter um ano totalmente diferente do que foi 2024. Esse foi o vídeo de hoje. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Espero que depois que você viu o vídeo, o número de inscritos aqui em cima tenha mudado e que um desses inscritos tenha sido você. Para quem assistiu até o final, muito obrigado e até a próxima.